Esse vídeo vai ser um formato novo aqui nesse canal e eu vou basicamente conversar com vocês, como eu já fazia antes em alguns vídeos que deu muito certo aqui, que é um vídeo sem corte, eu falando diretamente com vocês, expressando minha opinião, o que é que eu acho, o que é que tá acontecendo. E nesse vídeo específico eu vou falar sobre uma coisa que às vezes eu nem acredito que aconteceu, barra tá acontecendo, é que eu estou morando, me mudei, né, estou morando no meu apartamento aos 23 anos de idade, que eu não imaginei que eu iria conseguir comprar, né, com essa idade tão jovem, digamos assim, ainda me sinto jovem. Eu queria falar para vocês sobre isso, né, sobre como a gente literalmente consegue as coisas que a gente já sonhou um dia, se você continuar perseguindo isso por muito tempo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu era mais nova, né, tinha, sei lá, 15, 16 anos, 17 anos, estava na minha adolescência, eu sempre tive um sonho muito, muito grande de ser independente, de não depender da minha mãe, do meu pai, de qualquer pessoa que fosse para ganhar o meu dinheiro, para pagar minhas contas, para decidir para onde eu vou, que hora eu vou, quando eu chego, como eu chego, com quem eu ando, com quem eu saio. Enfim, eu não queria depender de ninguém, queria ser literalmente aquele sonho, né, de adolescente, de ser a jovem independente, que tem seu dinheiro, que ganha seu dinheiro e que faz o que quer na hora que quer. Então eu tinha esse sonho muito grande dentro de mim. E isso por muito tempo foi uma força que me moveu, junto com o meu trabalho, para começar a ganhar o meu próprio dinheiro, né? Foi isso que fez eu buscar mais conhecimento, buscar ler mais, conhecer mais, para sair daquele meu mundo que era menor e expandir esse meu mundo com base no que eu iria aprendendo e estudando ali com o tempo, né? Então, foi essa força que me moveu até esse momento. E aí, vamos dizer que há um ano atrás, não era a minha meta comprar um apartamento agora, né? O apartamento que eu vou usar só como exemplo de sonhos e conquistas aleatórias que todos nós temos, tá? Mas não se apega ao apartamento em si. Em si, o sonho que você tem, a ideia que você tem pra tua vida, pro teu futuro, enfim. Então, com essa base de ser independente, de buscar, eu sempre coloquei metas que fossem correlacionadas. Então, eu queria ganhar tanto, eu queria ler tantos livros, eu queria fazer tantos cursos, eu queria atender X clientes, eu queria estar faturando tantos mil reais na minha empresa. Então, eu sempre pensei nesses números, né? E eu sempre pensei nesses números de forma que eu vou jogar um número alto na minha cabeça para que fique mais fácil para eu me acostumar com eles e que eles fiquem mais perto, né, de se realizarem, de acontecerem. Porque se eu não consigo imaginar que eu vou ganhar 10 mil reais, de fato eu não vou. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as pessoas não conseguem pensar, não conseguem imaginar um futuro onde elas sejam bem-sucedidas, onde elas têm um apartamento, onde elas têm um carro, onde elas conseguem viver melhor, onde elas conseguem ler um livro por mês, onde elas conseguem, sei lá, ter uma relação melhor com a mãe. Um milhão de coisas. Às vezes a nossa cabeça ela consegue limitar a gente. E isso, esse pensamento limitante, faz com que você não acesse esses sonhos e esses caminhos que você poderia chegar se você tivesse acreditado lá no começo que era possível. Então eu acho que um dos motivos por eu ter hoje, né, um apartamento foi simplesmente ter acreditado lá atrás que era possível, que era uma coisa que uma hora ou outra iria acontecer. E que bom que aconteceu logo, né? Porque eu começo a construir um patrimônio jovem que lá na frente eu vou ser grata por ter, né, tomado coragem de assumir prestações e tudo mais, muito nova. Então, assim, e outra coisa também que entra agora nesse ponto é coragem. Às vezes eu fiquei pensando, né, caraca, tanta gente, talvez, que ganha muito melhor do que eu, ou tem uma condição muito melhor do que eu, e que era o sonho de ter um apartamento, fala assim, não, eu não consigo ter um apartamento. É meu sonho, mas eu não consigo. E começa a falar vários motivos porque não consegue ter um apartamento. E eu fiquei pensando porque eu consegui, né? Eu não sou a pessoa que ganha melhor do que quase ninguém, eu não sou a pessoa que mais tem dinheiro no mundo, digamos assim, que é mais rica, que ganha milhões, nada disso, né? Sou uma pessoa normal. E aí eu fiquei pensando o que fez, né, eu ter esse impulso, essa energia de comprar um apartamento. Basicamente não foi nem o dinheiro, tá? Foi a coragem. A coragem de saber que eu vou trabalhar, né? De que eu vou trabalhar hoje, amanhã, próximo mês, ano que vem, pra pagar o local que eu estou morando hoje. E pra não só pagar, mas pra ter uma boa vida. Pra comprar móveis que eu acho legal, pra comprar materiais pro meu escritório, montar um escritório que eu desejo. Então, eu acho que é mais essa coragem de que eu consigo sim bancar isso, bancar no sentido não financeiro, mas bancar esse sonho, entendeu? Bancar de fato o que você está vivendo ali pensando, e eu vou fazer isso acontecer.
eu vou fazer isso, vai dar certo, porque isso aqui que eu tô conquistando é só um degrau a mais do que eu quero conquistar lá na frente. É muito maior. Então, meu sonho hoje não é, meu Deus, estou feliz com o teu apartamento, quero ficar... e isso é o que vai me manter estável e feliz pro resto da vida. Não, porque primeiro estabilidade nem existe, tá? Então eu começo já a pensar em que é o meu primeiro apartamento. Quem sabe um dia não tem um outro, tem um Airbnb, vou alugar, sabe? Eu começo a pensar mais do que eu já tenho. E aí também já entra em outro ponto sobre gratidão, que eu não vou entrar nesse vídeo, porque já, enfim, passa um pouco. Mas quanto tempo? 6 minutos. E aí entra tudo isso na minha cabeça, sabe? Quando eu tô pensando sobre o que aconteceu nesse começo desse 2025, sobre como eu fiz as minhas escolhas para que isso está acontecendo na minha vida hoje e sobre tudo o que pode vir a acontecer depois dessa decisão, né? Coisas boas, né? Quanto coisas não tão boas assim. Eu acho que é isso, né, que eu queria falar, assim, desabafar. Eu tô tentando testar novos formatos aqui no YouTube pra ver qual que fica melhor pra mim, mais tangível. Eu tô até meio que sem ensinar, né, que uma cadeira tava ali na mesa. A sala ainda não tem um sofá, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Aqui é a sala, aqui é a mesa, ali pra lá é a cozinha, pra cá. E enfim, né, depois eu faço até um tour aqui pelo apartamento. Tá, mas eu acho que é isso o meu conselho hoje. Se você é um jovem, né, e quer comprar, tem um sonho de ter teu próprio imóvel, teu próprio carro, teu próprio whatever, né, qualquer coisa que seja que você queira ser, que seja seu, seja uma conquista, seja um marco pelo teu trabalho, pelo teu esforço, pela tua independência, seja isso o que for, né, eu acho que o meu conselho seria simplesmente acredite que isso é possível. E quando eu falo acreditar, é literalmente acreditar, sabe? Você acreditar que aquilo é possível, porque às vezes nas nossas palavras, conversando com os outros, a gente se diminui, a gente se rebaixa e a gente ri de nós mesmos. E essa risada, esse rebaixamento que às vezes parece em tom de é engraçado, hahaha, tô rindo com meus amigos, ganho pouco, não sei o que, isso atrai, você literalmente tá atraindo que você, em suas ações, não faça mais para não conseguir mais, porque na sua cabeça, inconscientemente, de forma engraçada, de forma hilária, digamos assim, você está colocando pensamentos onde limita as suas ações, tá? E também isso não chega a ser um papo de coach, né? Isso é mais neurociência do que um papo de coach, mas é muito essa parada mesmo, tipo assim, tu atrai o que tu pensa. Então, passei um ano atrás, tava pensando em ganhar mais, em ter prosperidade na minha empresa crescer, minha empresa ter mais clientes, e hoje eu tô colhendo esses frutos do que eu tava pensando um ano atrás, né? Na luta ali, trabalhando todo dia, querendo mais, melhor, né? Passando por sufoco. E esses pensamentos, né, de forma constante na minha cabeça, construíram uma mentalidade de que eu acreditei que era possível ter mais, ser mais, ter uma vida melhor. Enfim, e essas coisas quando eu falo meio que, tipo assim, com muito trabalho, foram acontecendo na minha vida, porque eu tava pensando nisso e falando sobre isso há muito tempo atrás. E essa coisa de pensamento também, é muito de você pensar em amizade, sabe? Eu já falei isso aqui no vídeo anterior, mas a gente tem muita gente na nossa família, nosso ciclo, que, principalmente a família, né, às vezes não acredita em você. Então eu sou um caso que eu larguei a faculdade e quando eu fiz isso, metade da minha família me chamou de louca, a outra metade me apoiou, né, e tava tudo bem, mas metade da família falou que eu tava doida, né, que tava louca, que eu tava fazendo uma desgraça com a minha vida e que eu perdi a noção e que é que eu ia fazer da minha vida, como é que eu ia me sustentar e tudo mais. E aí, 2 anos depois dessa decisão, eu tô hoje com o meu primeiro apartamento, né? Fruto de na verdade, minha decisão que eu tomei 2 anos atrás, que foi o quê? Vou largar a faculdade para focar unicamente em aprender como se empreende, empreender melhor e atender os meus clientes, construir uma empresa. Esse era o meu objetivo quando eu larguei a faculdade. Eu tinha um objetivo quando eu larguei a faculdade e era esse, era focar o meu tempo em aprender como eu poderia faturar mais, entregar melhor, entregar mais para os clientes. Então, aquela decisão lá atrás, que foi chamada de louca, que ninguém entendia, foi o que fez praticamente eu ter essa conquista hoje, né? E essa conquista pode estar material aqui com o apartamento, mas ela pode ser em outras coisas, sabe? Em outros
tipos de conquistas, né? Sei lá, tô com 10 clientes, entreguei um projeto que virou um case nacional, qualquer conquista que seja ela, entendeu? Essas conquistas vêm a partir de decisões, e decisões vêm a partir de falas e pensamentos que a gente fala por aí o tempo todo, tá? Então, muito cuidado com o que você pensa, muito cuidado com o que você fala, porque isso provavelmente vai se tornar real algum dia, tá? Papo era esse que eu queria falar com vocês hoje. É meio extenso, né, esse papo aqui. Mas é isso, se der certo, eu vou ficar trazendo mais conteúdo dessa forma, né? Eu gosto de falar sobre isso, porque às vezes empreender é um caminho muito solitário, muito você e alguns poucos amigos que acreditam no que você está fazendo e tudo mais. Mas é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Conversem aqui comigo também nos comentários, deixa o like nesse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. E se inscreve também, porque eu nunca peço pra você se inscrever aqui no canal. Se inscreve se você ficou até aqui, tá? Eu quero saber o que é que você achou desse vídeo. Comenta aqui pra mim. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.